Amém. Nós vamos ter uma equipe aqui de pintores também. Aqui do lado nós temos o Beto. Levanta aí, Beto. Ele vai estar desenhando. Alguns momentos vai aparecer ali para quem está em casa também e para a gente aqui na tela. E o Marcelo, Marcelo também vai estar pintando aqui do lado. Vai ser um momento bem legal também, crianças, para nós ter uma palavra mais dinâmica. E eu quero começar perguntando para vocês. Você tem iniciativa? Pensa aí. E de quem é a iniciativa? Quem tiver a sua Bíblia aí, quiser acompanhar a leitura lá de Efésios, no Novo Testamento, Efésios capítulo 6. Efésios 6, os versículos 10 ao 17. Passo a ler na NVI. Diz assim: Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta, ela não é contra carne e seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Até aqui a leitura. Efésios, esse livro aqui, ele fala de uma maneira geral sobre a igreja e a vida cristã. Paulo ele estava preso quando ele escreveu essa carta. É uma carta escrita para o povo de Éfeso, por isso Efésios. E nessa passagem aqui que a gente lê, ele trata da armadura de Deus. Paulo ele faz uma referência da armadura dos soldados romanos daquela época. Então pensa aí, imagina na sua cabeça uma armadura. Sabe aqueles soldados que tem aquele capacete, aquele escudo, a espada, né, a couraça que protege na frente e atrás, as botas. Então ele está todo armado para lutar. Então, Paulo faz essa referência dos soldados romanos. No versículo 10, onde ele diz finalmente, é porque ele já tinha dado vários outros conselhos para a igreja. E aqui ele está falando então, depois de dar todos esses conselhos de como viver a igreja, como ser corpo de Cristo, ele fala finalmente, se fortaleçam no Senhor. Esse se fortaleçam não é uma força em que nós somos fortes, a força não vem de nós. Essa força, no grego, ele está no imperativo, sede fortes, sede fortalecidos. Isso quer dizer que a essência da força vem do próprio Senhor. Fortaleçam-se no Senhor. A força não vem de nós, mas vem de Deus, do forte poder de Deus. No versículo 2, o Paulo vai dizer, vistam-se de toda a armadura de Deus. Aqui, novamente, fazendo referência da roupa dos soldados romanos. E ele fala, ficam firmes, para a gente ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, ficar firme é firmar o pé. Sabe quando você bate o pé assim, teu pé fica bem firminho no chão? Então, esse é o ficar firme que Paulo está dizendo aqui. Firmar o pé, ficar firme. Os soldados, eles precisavam estar firmes ali. E assim também nós, como cristãos, devemos ficar firmes. Firmes no Senhor, lembrando que a força não vem de nós, mas do próprio Deus. Para que a gente também não caia, né? Para que a gente precisa ficar firme? Para não cair, para não ceder, para não sair correndo, né? Os soldados, eles não podiam sair correndo da batalha. Muito pelo contrário, eles estavam ali
vestindo a sua armadura e firmes, prontos para a batalha. E aí no versículo 13, Paulo vai falar em resistir. Resistência quer dizer você ser forte e firme ali. E aqui também está dizendo que o soldado devia ficar e resistir na batalha. Assim nós também. Lá no 12, vai dizer que essa luta não é a mesma luta que os soldados da guerra. Essa luta, Paulo vai dizer que não é contra a carne, não é contra os seres humanos. A luta lá dos soldados romanos era realmente, né, espada, sangue, era luta literalmente. Mas aqui Paulo está falando a luta contra o mal, contra aquelas coisas que nos distanciam de Deus. Essa é a nossa luta quanto cristãos. E o versículo 12 diz, então, eu vou lê-lo novamente. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, há um mundo espiritual em que a gente não enxerga. E é contra esse mundo que é a nossa luta. Não é contra os seres humanos, mas contra o pecado. E uma igreja que age e fala como se apenas lidasse com pessoas dotadas de razão, as quais se pode convencer com argumentos e despertar sentimentos, ainda não compreendeu que a nossa luta, a nossa batalha não é contra carne e sangue. Nenhuma razão, nenhum sentimento. Mas nossa batalha é contra o pecado. E aí no versículo 13, Paulo vai prosseguir dizendo, de novo ele fala aqui, ele diz, por isso, vistam-se com toda a armadura de Deus. Ele repete, ele está afirmando ali, né, querendo destacar, para a gente se vestir contra o pecado, nessa armadura de Deus, para que a gente possa resistir os dias maus e ficar inabaláveis depois de terem feito tudo. Aí no versículo 14, ele repete de novo aquela frase, olha só, mantenham-se firmes. De novo ele está querendo destacar. E aí ele começa a dizer, a nossa armadura. Vamos lá ver qual que é a armadura agora, então? Ele fala assim, cingindo-se do cinto da verdade. Cingir é se rodear, né? Sabe o cinto da calça, assim? Normalmente os homens usam mais, né? Mas tem cinto feminino também, o cinto que a gente coloca assim para segurar a calça. Então imagina aí, esse cinto, colocar esse cinto, mas esse cinto é o cinto da verdade. Olha só o que o Paulo faz a referência. O cinto da verdade, ele quer dizer aqui que é a fidelidade de Deus. Essa fidelidade de Deus, o próprio Deus evidenciou em seu Filho Jesus. Então, esse cinto da verdade é a verdade de Deus em Jesus Cristo. E lá já no Antigo Testamento, o profeta Isaías, ele já dizia assim, no capítulo 11, versículo 5, justiça será cinto dos seus lombos, e fidelidade o cinto dos seus rins. Então, no Antigo Testamento, antes de Jesus, o profeta já falava desse cinto da verdade. E Paulo prossegue ainda no capítulo 14, dizendo, vistam a couraça da justiça. Lembra o que é a couraça? É aquela parte que vem aqui, que protege o soldado na frente e atrás. Né? Então, ela vai proteger todo o peitoral aqui e as costas do soldado. E essa couraça da justiça de Deus, então, é a proteção abrangente que vai proteger o nosso corpo frente e trás, que também é concedida por meio de Jesus Cristo. A justiça, ela foi feita e completada em Jesus Cristo. E a partir de Cristo, a gente pode vestir a couraça da justiça. Aqui também o profeta Isaías, lá no Antigo Testamento, já falou dessa couraça. No capítulo 59, versículo 17, onde ele disse, vestiu-se de justiça, como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na cabeça. E o capítulo 15, seguindo ali, Efésios 6,
Paulo vai dizer, e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho. Lá na época de Paulo, os soldados, eles não tinham botas que nem hoje. Normalmente, lá no Oriente, eles andavam descalço, porque não tinha calçados, ou umas sandálias bem fininhas feitas de couro. Mas o soldado, ele usava um calçado especial, que era uma sandália um pouco mais robusta, assim, era feita de couro também, onde embaixo, na sola, era bem firme, bem grossa. E em cima, ela vinha um pouco até mais em cima, assim, então como se fosse uma bota de cano baixinho. E esse era o calçado do soldado. E aqui Paulo fala para a gente calçar, não essa bota aqui daquele tempo, nem as nossas calçados de hoje, mas calçados com a prontidão do Evangelho da Paz. O que é essa prontidão do Evangelho da Paz? Nada mais é do que a gente ir, né? Jesus, quando ele fala com os discípulos lá em Mateus, ele fala do ide. Então, para que a gente possa ir e levar o Evangelho da Paz, a gente precisa estar prontos. E Deus, ele nos calça para isso. E aqui é um paradoxo. Vocês sabem o que é paradoxo, crianças? Já ouviram essa palavra? Paradoxo. Paradoxo é o contrário. Então, dois extremos, né? Porque aqui, olha o que Paulo está dizendo. Evangelho da paz. Mas como assim evangelho da paz se a gente vai para uma guerra, uma luta? É um paradoxo, né? A luta e a paz. Mas lembrando que a nossa luta não é contra carne nem sangue, não é contra homens, mas contra o mal. E esse paradoxo, então, quer dizer que a luta é realizada com o evangelho da paz. Depois a gente vai entrar na espada para ver qual que é a nossa espada. Será que é a espada que nem do soldado? Depois a gente vai ver. E aí, lá no versículo 4, Paulo vai dizer, além disso, então, além do cinto da verdade, da couraça da justiça, dos calçados com a prontidão para levar o evangelho da paz, o Paulo vai falar agora do escudo da fé. Então, imagina aí o escudo lá do soldado. E Deus, ele nos dá um escudo da fé. A fé em Jesus. Em Jesus que nos reconcilia com esse Deus. Em Jesus que nos protege contra o maligno, como escudo protetor. E o salmista vai dizer, como foi lido na saudação, no Salmo 91, capítulo 4, na parte B, diz que a fidelidade dele será o seu escudo protetor. Então, essa fidelidade de Deus, a verdade de Deus, que é o próprio Jesus Cristo, é o nosso escudo protetor. E aí Paulo vai falar do capacete da salvação e da espada do Espírito, que é a palavra de Deus, lá no versículo 17, onde ele diz assim: usem o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, aqui, esse capacete da salvação é a salvação em Jesus Cristo. A salvação que Deus nos deu através de Jesus. O Deus Criador do céu e da terra, ele se fez carne para que nós pudéssemos ter vida em Jesus. Na sexta-feira, com as crianças, lembram crianças na sexta? O que era a ponte entre nós e Deus? A cruz de Jesus, né? O ato redentor de Cristo. Estávamos nós afastados desse Deus, mas a cruz, a obra redentora do Senhor na cruz, ela nos reconecta com Deus. E é o capacete da salvação que Jesus nos dá. E lembra que lá em Isaías 59, 17, que eu já li, ele também falou. O profeta já falava desse capacete da salvação, lá no capítulo 59, versículo 17, onde ele diz: e pôs o capacete da salvação na cabeça. Então, já no Antigo Testamento, já foi citado esse capacete da salvação que Jesus Cristo nos daria. E a espada? Será que a espada era para lutar? Lutar assim, literalmente? Em crianças? Sim ou não? Não, né? Como eu falei antes, a espada do Espírito. O que é essa espada do Espírito? É a palavra de Deus, a Bíblia.
A palavra de Deus lá na criação, Deus, lembra lá na criação de Gênesis, onde Deus falou, e haja luz e houve luz. Então, tudo aconteceu com a palavra de Deus. Em Jesus, lá em João, no Evangelho de João vai falar que Jesus era o verbo. Já lá na criação, Jesus é a palavra de Deus. E a palavra de Deus como espírito de vida. Também no Evangelho de João, capítulo 6, 63, o Evangelho vai dizer que a palavra é espírito de vida. Então, essa espada, ela é a palavra de Deus na criação, Jesus o verbo, Jesus é a própria palavra e a palavra de vida. E agora nós somos convidados também a anunciar essa palavra, que são as boas novas de Cristo. Então, essa palavra, essa espada, é palavra dita. Não da boca para fora, mas sim palavra que vem do Espírito de Deus. E eu pergunto novamente, de quem é a iniciativa? Neemias? Neemias teve iniciativa, como a gente viu, né? E a gente trouxe para o pessoal também, pôde ver que Neemias, sim, ele teve iniciativa. Teve iniciativa de ir lá no rei, pedir para que o rei deixasse ele ir para a sua cidade e reconstruir os muros de Jerusalém. Ele teve, sim, a iniciativa. Mas e lá na sexta-feira, crianças, quando a gente viu que a maior iniciativa, quem teve a maior iniciativa de todos os tempos, de toda a história? O próprio Deus. A iniciativa, sim, é minha. Ele me convida a ter iniciativa, mas a iniciativa maior foi do próprio Deus. A iniciativa de nos criar, mas a iniciativa maior de nos reconectar com Ele através de Cristo. A iniciativa maior de Deus, Ele completou em Jesus. E isso tudo, todo esse equipamento, né? Vamos imaginar que agora a gente está ali com o nosso equipamento, a nossa armadura, que não é obra nossa, mas a obra de Jesus. Em Hebreus, capítulo 2, versículos 14 a 18, diz assim: Jesus também participou da condição humana. Lembra que Jesus é o próprio Deus, mas Ele decidiu viver como um de nós, condição humana. Jesus também passou fome, também passou frio, condição humana. Carne e sangue. Ele mesmo foi tentado e ele sofreu. Mas por que ele decidiu passar por isso? Olha só o porquê. Para assim também nos socorrer quando estivermos em tentação ou sofrendo. Jesus decidiu passar pelo mesmo que nós, pelo que a gente passa no dia a dia, na nossa vida, para que Ele também possa dar suporte naquilo que a gente passa. E Paulo termina nos orientando lá no versículo 18, para que a gente possa orar. A gente está com a nossa armadura aqui, mas aí a gente precisa fazer o que para continuar esse relacionamento com o nosso Deus? O que a gente precisa fazer? Orar, conversar com o nosso Deus, nos alimentarmos da sua palavra, porque como que a gente vai falar da palavra de Deus se a gente não conhece, não lê, não sabe? Como que a gente vai continuar esse relacionamento com Deus se a gente não ora, se a gente não conversa com Deus Pai? Então, sim, Deus nos dá a sua armadura, mas Ele quer que nós buscamos em oração e leitura da sua palavra. Lembrando agora da nossa semana, lá de Neemias. O Neemias, se não fosse por intermédio de Deus, ele não poderia planejar reconstruir o muro, ele não poderia ajudar os outros, ele não poderia manter o foco no que estava fazendo e ele não poderia celebrar. Porque eles terminaram, né, a reconstrução ali dos muros, celebrando com a festa das tendas. Mas ele não poderia fazer nada disso se não fosse pela intervenção do próprio Deus. Pois a iniciativa, apesar de ser de Neemias,
ela vem primeiro de Deus. Deus é que toma a iniciativa primeiro. É Ele que vem a nós. E Deus, Ele nos reveste com a sua armadura. Antes de entrar na guerra, você deve saber como viver. E isso requer o reconhecimento e o conhecimento de onde você está firmado. Você precisa estar, sim, com a armadura, pronto para a guerra, né? Contra o mal, contra o pecado. E o próprio Deus, Ele nos concede essa armadura. E esse Deus que escreveu lá a história do Antigo Testamento, né? Lá onde Neemias estava, ele passou pelo portal e nos visitou essa semana, nos visitou hoje também. Toda essa história de Deus com o povo de Israel. E aí, entre os gentios, aqueles que não faziam parte do povo de Israel, e a partir de Jesus também são considerados o povo de Deus, que somos nós, somos considerados esse povo de Deus. É essa iniciativa que Deus toma a partir de Jesus Cristo. E agora nos chama, agora sim, nós temos que tomar iniciativa, não por nossas forças, mas a partir da força de Deus, com a armadura que Ele nos reveste. E o Deus que escreve, esse Deus que desenha, assim como o Marcelo e o Beto, Ele desenha a nossa história, é o Deus que se entregou por nós, tomando a iniciativa. Agora nos reveste com a sua armadura, cinto da verdade, couraça da justiça, calçados com a prontidão do evangelho da paz, escudo da fé, capacete da salvação e espada do Espírito, que é a sua palavra. Isso tudo através da obra redentora de Cristo, para continuar escrevendo, desenhando a sua grande história. Então, nós continuamos essa grande história de Deus. Que possamos tomar iniciativa através de Jesus Cristo e da armadura que Deus nos dá. Amém? Amém. Vamos orar assim como a gente está? Fechar nossos olhos. Ó Deus amado, nós não merecemos o que Tu fizeste através de Jesus. Mas mesmo assim o Senhor nos ama, o Senhor tomou a iniciativa de nos amar. E obrigado por isso. Obrigado pela obra redentora de Cristo na cruz. Obrigado porque a cruz é uma ponte, Jesus é a ponte para que chegamos a Ti, ó Pai. E obrigado porque Tu não nos deixaste sozinho aqui quando Jesus subiu para morar contigo. Tu nos deste o Teu Espírito Santo. Então agora, Deus, eu Te peço, venha com a Tua armadura e nos revista, para que assim a gente possa andar em comunhão contigo, oração, leitura da Tua palavra, para que possamos estar prontos para a guerra contra o pecado. Para que possamos estar prontos para tomar iniciativa com a força que vem de Ti, ó Deus. Obrigado, Pai, por tudo que Tu és e tudo que Tu fazes nas nossas vidas, na vida de cada um que aqui está. Em nome de Jesus. Amém.